Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro mundo em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, começa agora o nosso Bate-Papo das 6, o nosso último programa do ano ao vivo aqui, né? Hoje a gente vai fazer uma retrospectiva dos principais temas veiculados ao longo do ano, pequenos trechos, né, dos programas exibidos ao longo do ano. Só lembrando que depois do Carnaval a gente volta com os programas ao vivo, com novas temáticas, com muitas novidades aqui no nosso Bate-Papo das 6, sempre de terça a sexta-feira. E nessa retrospectiva que a gente faz, pegando trechos de alguns programas exibidos ao longo do ano, a gente começa falando e conversando, né, que teve aqui presente no nosso bate-papo, a empresária do ramo de contabilidade, Ana Rita Nico. Ela veio explicar sobre como empresas podem ajudar projetos sociais apenas com um simples gesto, destinando parte do imposto de renda para estas entidades. Vamos acompanhar um trechinho desse programa exibido aqui no bate-papo. Quando a pessoa faz a declaração do imposto de renda, ela pode fazer essa opção, eu quero que parte, né, desse valor retorne para a entidade, não é isso? Isso. A Ana pode explicar até melhor lá o link, a forma, né, o instrumento lá, como que se dá essa operacionalização dessa dedução. Mas o importante é saber que a gente tem essa oportunidade no município de Linhares. Nós temos 2 fundos regulamentados, que é o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Então, são fundos que têm o benefício da dedução do imposto de renda, regulamentado pela Receita Federal, né? Porque a gente tem outros conselhos de políticas públicas, mas regulamentado pela Receita Federal só esses 2 fundos. E esse dinheiro, né? Essa dedução do imposto de renda, essa parcela que sai de quem de fato tem a obrigatoriedade já, independente se ele vai doar ou não, ele tem que restituir, né? Ou ele tem que pagar o imposto de renda. Então, se ele pega essa parcela, esse percentual que é permitido por lei, né? Por lei, e destina para os fundos municipais, que eu quero dizer que quem é o gestor desse fundo é os conselhos municipais. É a parcela da sociedade civil que direciona, que diz para onde esse recurso vai ser direcionado, vai ser executada a política pública. Ana, e vale lembrar que é um dinheiro que, assim, se o contribuinte não optar em fazer a destinação, ele vai para o cofre do governo lá, né? Exatamente. De qualquer forma, não vai ficar com o contribuinte. Né? Isso é muito importante ser falado, Cláudio, que o contribuinte ele não paga nada a mais por destinar parte do seu imposto de renda para os fundos, né, da criança, do adolescente e do idoso. Ele vai simplesmente deixar de pagar ao DARF para a Receita Federal e vai destinar para os fundos, né, que ele decidir. Isso é muito simples de fazer. No momento que ele está preenchendo a sua declaração de imposto de renda, ele vai entrar. Você me permite já? À vontade, vamos explicar para quem tem casa. Então, no momento que ele está fazendo a sua declaração, importante também ressaltar que só pode destinar quem apresenta a sua declaração no modelo completo. Quem faz a declaração no modelo simplificado não tem essa oportunidade, lamentavelmente. Mas ele pode falar para um familiar, para um amigo que faz a sua declaração no modelo completo,
destina aí parte do imposto para, né, os fundos, né, da criança e do adolescente e do idoso. Então ele vai entrar na declaração dele, quem faz a declaração no modelo completo. Lá no sistema da Receita Federal. Sim, no programa da declaração, Receita, né, lá da Receita Federal. Lá, através do seu contador, né, que tem toda essa informação, detém com muita propriedade essa informação, o contador tem. Ele vai entrar na ficha lá de doações destinadas diretamente na declaração e vai destinar 3% para o fundo da criança. Ele escolhe o fundo que ele quer destinar. Claro que se a gente está no município de Linhares, a gente entende que deve ser destinado para a cidade que ele mora, né? No mínimo. Não faz sentido, né? É verdade. E a gente vê a aplicação desses recursos aqui em Linhares, isso é o mais importante. Então ele vai entrar na declaração, destinar 3% para o fundo da criança e mais 3% para o idoso. É importante falar isso porque houve muita confusão ano passado, que foi o primeiro ano que destinou também para o idoso, que tinha muito contribuinte achando que se ele destinasse 3% para a criança, ele não podia destinar 3% para o idoso. 3 para cada um? 3 para cada um. Olha que legal, então, dá para dividir bem a bola aí. Então são 6% que ele deixa de pagar o imposto, certo? Para poder destinar. Lembrando também, Cláudio, que quem tem imposto de renda a restituir também pode fazer essa ação. O que acontece? Lá no momento que ele restituir o imposto dele, ele vai restituir menor, correto? Claro, uma parte vai ficar para o fundo. Mas esse dinheiro volta para ele. Como assim? Essa restituição volta para ele. Porque o percentual do imposto devido, do imposto que... Restituído. Não, o percentual que vai para o fundo da criança de 3% e o percentual que vai para o idoso de 3%, não é sobre o imposto a pagar, é sobre o imposto devido. É antes das deduções. Então, sobre aquele imposto devido vai ser destinado 3% para o idoso, 3% para a criança. Então, consequentemente, o imposto dele a restituir vai subtrair, mas isso depois retorna. Acho que é interessante. É muito interessante, porque as pessoas entendem assim, se eu tenho imposto a restituir, eu não posso destinar. Pode sim, vai retornar essa restituição, porque se ele tem 100 para restituir, ele vai ficar com os mesmos 100, só que uma parte vai para o fundo e depois retorna para ele. O contribuinte, em momento algum, paga nada mais e nem restitui nada menos. E o mais nobre disso tudo, Cidilene, é que é um recurso, como eu disse, que pode, se você não fizer essa opção, ele vai para os cofres do governo, o governo vai aplicar do jeito que ele quiser. Exatamente. Mas quando você faz a opção, né, ele vem para o fundo. Olha que legal, né, gente? Que bacana poder ajudar. Bom, e como diz o nosso colega de bancada, doutor Tiago Pandini, o bate-papo é de terça a sexta, mas só a quinta é da lei, né? É isso mesmo. E muitos temas foram abordados envolvendo o direito. Até mesmo a comunicação foi assunto debatido aqui às quintas-feiras, quando o jornalista Vinícius Batista foi um dos convidados. Deixa agora eu mostrar coisas bonitas, né? Tem coisas legais aí pra gente mostrar. Bate-papo das 6. Participar do bate-papo das 6. Falar de viagem, né? É isso mesmo. É aquele meme, né? Quem vê não sabe que não tem R$23 na conta, né? Mas tá ótimo. Tá ótimo, que vale ter história pra contar. Agora, em todo esse tempo, como jornalista, qual matéria ou cobertura mais te marcou? Olha, foram alguns. Se eu citar um, vai ser talvez injusto, né? Colocar só um também. De ponto positivo, de que eu achei muito legal. Eu fui para a ilha de Trindade, que é o ponto mais distante da costa brasileira e pertence à Vitória. É exatamente na metade do caminho entre o Brasil e a África. São 1.230, 1.250 quilômetros em linha reta de Vitória. É um território brasileiro que você não pode ir lá por conta própria, você tem que ter uma base da Marinha. Então só vai, assim, pessoal da Marinha, pesquisadores e convidados. E eu fui 4 dias para ir e 4 dias para voltar num navio de guerra, perrengue. Mas foi muito legal, foi muito legal. E as matérias de política, tivemos alguns casos bem interessantes. Teve uma que eu ganhei o prêmio Capixaba de jornalismo com essa, que foi muito legal, muito gratificante. Na época do mensalão da Assembleia, a gente lá em Vitória, cobrindo aquela coisa tensa, vários deputados dali denunciados e tal. E aí eu tive a ideia com o meu editor, o Eduardo Calimã, que foi meu editor de política, era um cara muito bacana, que ruía o osso junto com a gente. Falei, Calimã, vamos rodar o Estado? Vamos na base desses políticos para saber como é que essas notícias estão chegando lá?
Porque a gente está aqui em Vitória, né? Será que um deputado lá de Iuna, que a base dele é Iuna, será que o pessoal está sabendo? Não, será que eles estão vendo também da mesma forma? Será Como que tá eles sendo estão vendo isso? aqui? E aí eu fiquei uma semana rodando o estado, indo na base desses deputados, conversando com o povo, indo conversar com o barbeiro da cidade, conversar com o padre da cidade. Foi muito legal. E aí a gente descobria que tinha casos quando eu acredito que hoje não fazem mais isso, talvez nem tem jornal impresso mais tão forte como antigamente. Mas a gente descobria coisas de tipo, quando ia sair uma matéria pesada no jornal, o deputado daquela cidade mandava alguém interceptar o carro da empresa quando chegava na banca, 5 horas da manhã. Nossa. Ele ia lá e comprava todos os jornais. Comprava todos, para não deixar as pessoas saberem. Então tinha isso até pouco tempo aqui no estado. E aí você ouviu o povo, e você vê que as notícias estavam chegando lá. Eu lembro até hoje, teve um padre em Iuna, que ele até faleceu, e ele falou o seguinte: eu falo nas minhas homilias, cristão não vota em mensalista. Falava desse jeito. E eu lembro que foi frase de manchete. Foi muito legal essa matéria, foi algo muito gratificante, porque você vê que o seu trabalho, que às vezes você está lá dentro da sua sala, da redação, naquela correria, está chegando lá. E está despertando a consciência social dessas pessoas, né? Então acho que eu acho que o jornalista ele nunca pode perder a capacidade de se indignar. De ver uma situação como essa, ele tem que, poxa, absurdo. Vamos lá, vamos mostrar. Então, isso que eu até tenho bastante curiosidade. A gente vê na televisão, quando os jornalistas vão passar toda a informação, tem que ser muito imparcial, né? Como a gente estava conversando agora. Só que tem casos, principalmente de grande repercussão, que assim, não tem como essa imparcialidade. Como vocês tratam com isso? Por exemplo, de um crime ou até dessa forma mesmo, quando envolve política? Amanda, buscar a imparcialidade é algo que tem que ser inerente da profissão. Você tem que dormir e acordar com aquilo. Né? Você tem que ser imparcial. Você tem que ouvir todos os lados. Sim. E eu acho que existe uma diferença que às vezes o grande público ainda não percebeu, e aí eu boto meia culpa também nos meus colegas da imprensa, que às vezes também não sabem separar isso. Uma coisa é o colunista, o articulista, e outra coisa é o repórter. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho uma coluna aqui na TV Sim, que vai ao ar sexta-feira. Ali eu estou como colunista, eu dou a minha opinião. Ali eu posso dar a minha opinião. É a sua voz ali. É a minha opinião, a coluna é minha, não é de responsabilidade da TV Sim. O que eu falo ali é minha opinião. Então eu falo, eu comento. Mas quando eu estava como repórter, o repórter não tem que dar opinião. O repórter tem que se atentar aos fatos. É isso, papapá, fulano disse isso, ciclano disse isso, a denúncia diz isso, e deixa o telespectador ter a sua conclusão. Então a gente não pode ter... a gente é humano? Claro que a gente é humano. Por exemplo, casos que envolvem criança. Cara, a gente teve um caso bárbaro quando eu estava aqui em Linhares, das 2 crianças assassinadas aqui. Do pastor. Aquilo, o jornalista, assim, a gente é humano. Sabe, eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinha, eu tenho criança na família. Então você vê um negócio daquele... É sobre esse tipo de caso mesmo que eu você vê aquele negócio, dá muita raiva. E te faz mal. Faz mal, sabe? Você fica... Eu lembro que foi um mês que a redação estava carregada. Os meus repórteres que estavam fazendo aquilo todo dia estavam, sabe, com aquela... Exauridos. Cansados, assim, não só fisicamente, mas mentalmente. Porque cada hora ia aparecendo uma coisa mais cruel, cada hora ia aparecendo um negócio mais... Cara, só que na hora que eu tô dando a notícia, eu não posso deixar falar, transparecer nada, né? Eu posso mostrar, talvez, assim, mostrar o fato. Mas não cabe a mim dizer que fique preso, que mas não é a minha função. Até porque não é nada sensacionalista, não é a minha função. Exatamente. Eu tenho que dizer o fato. Olha, a polícia hoje chegou a uma conclusão. A polícia hoje fez um exame lá e descobriu isso. A defesa do acusado diz isso. E sempre ele é acusado. Até ser condenado, ele não é criminoso. Ele é um acusado, ele é um suspeito. Toma muito cuidado, até não receber a acusação, ele é suspeito ainda. Né? Isso a gente tem que ter uma noção de lei. Tem que ter essa noção. Então depois, assim, o Ministério Público acusa, ele passa a ser acusado. O juiz aceita a denúncia. E tudo isso eu tinha que trabalhar com a minha equipe, os repórteres mais novos, explicar isso, né? Pois é, e lógico, claro, estiveram conosco também grandes médicos, grandes profissionais da saúde, trazendo temas importantes sobre medicina e saúde para manter você bem informado. Até mesmo a presença de um paciente que teve um ótimo resultado após um tratamento. Vamos rever.
Na figura de cima mostra a válvula aberta e a outra válvula fechada, e lá embaixo a válvula calcificada, como você pode ver, ela não consegue abrir direito. Então ela diminui a sua área, luz, né? O seu lumen. Com isso gera um turbilhonamento, que gera o famoso sopro, e isso faz com que aumente um gradiente no ventrículo e faça desencadear tudo, como já falamos, como a dor no peito, o coração cresce, justamente por causa disso. E esse era o problema do nosso amigo Ricardo. Do Ricardo. Esse era o problema principal, vamos dizer. O problema era a estenose, né? Exatamente. Essa aí é a evolução, né? Lá em cima o vaso quando a gente nasce, quando não tem nada, né? Exato. Limpinho. E com o transcorrer do tempo... Aquilo ali é uma figura demonstrando exatamente o que foi feito com o Ricardo ali, aquele vaso ali, é a torácica interna que colocou à frente da obstrução. Nada mais é do que como se fosse um cano obstruído, colocou uma conexão na frente, irrigando novamente aquela região. Foi exatamente isso que foi feito com o Ricardo. Isso aí são as próteses, né? Existem as próteses biológicas e as próteses mecânicas, né? Basicamente, a biológica existe 2 tipos, de pericárdio bovino e de porcina, que são as válvulas porcinas do porco. E no caso do Ricardo foi usada uma prótese biológica, tá certo? Devido à idade, tá certo? O paciente gosta de fazer atividade física, ele é totalmente ativo e foi optado por uma prótese biológica. Tá bom. Essa é a estenose também. E deu para a gente ter uma noção agora do que era o problema. E, Gabriel, qual que é a principal causa a etiologia, vamos dizer? Por que acontece essa estenose da válvula aórtica? A principal causa é degenerativa, né? É a calcificação devido à senilidade, tá certo? Existe uma série de fatores genéticos, malformações, defeitos no colágeno, tá certo? Isso tudo influencia, mas a principal causa é a idade, o envelhecimento, é a causa degenerativa dessa válvula, é a calcificação. E tem também a VAB, que pode ajudar, a válvula aórtica bicúspide também, que pode... Exato. Do jovem, no caso, seria... Né? Quando a pessoa nasce com uma válvula bicúspide, que são essas anomalias, Isso. Ela tem uma predisposição a essa válvula calcificar mais, porque o jato é diferente, a configuração é diferente, e existe mais uma associação de válvula bicúspide com outras anomalias congênitas do coração, e aí já entra outras coisas como um aneurisma, aí já entra na insuficiência, não propriamente dito na estenose, mas tudo isso favorece. Excelente. Então, e sobre o processo, então no pré-operatório você precisou pedir, o diagnóstico é feito pelo ecocardiograma. Principal, né? É o principal exame. O principal exame. Ele fez o ecocardiograma, você então fez a síncope, que a gente chama, né? O nome médico é síncope, e aí você foi levado para o HGL, te deram alta, você procurou o Galvão. O Galvão. O primeiro exame eu acho que foi isso que ele investigou, né? Ele deve ter notado o sopro, no exame físico. Sim, aí imediatamente me pediu uma bateria de exames, dentre eles o ecocardiograma. E aí o eco fez o diagnóstico, e aí depois, feito o diagnóstico, me procurou para o Gabriel. E aí o Gabriel pediu outro exame, né? Aí faz aquela bateria de exame. Uma bateria imensa de exame. Cateterismo, né? Foi, vários. Também. Mas o Ricardo me marcou muito, porque o Ricardo... ele chegou, a esposa, e ele chegou assim, normalmente as pessoas chegam pra gente, são pessoas mais humildes e não entendem a gravidade, não entendem o tão sério que é essa doença, né? E ele chegou branco, pálido, com medo danado, e notei nele aquele medo. Ele deve estar olhando assim para mim, rapaz, que rapaz jovem, né? Olhando. Aí Será que ele sabe operar? Aí a primeira coisa que eu falei para ele, eu tenho certeza que ele lembra disso, eu falei assim, meu amigo Ricardo, Papai do Céu não dá uma cruz que você não possa carregar, não. Não possa carregar. Então, e aí eu segurei na mão dele e falei, vamos embora, vamos fazer os exames, e aí depois nós vamos conversando. E aí rolou tudo isso, eu lembro que demorou realmente muito mesmo. Quatro vezes, né? Que foi. Você disse. Aí a gente fez o cateterismo, né? Fizemos uma bateria de exames. O bacana disso tudo é que no dia do cateterismo,
À noite eu falei pra minha mulher, vamos dar uma comemorada. Ela falou, comemorar o quê? Eu falei assim, não sei, vamos dar uma saída que eu não vou mais poder sair. Aí entrei num restaurante, pedimos uma carninha, e ela falou assim, vai beber? Eu falei, não vou beber. Não, vou sim, vou beber um chopinho. Você tá doido? Você saiu do corpo? Mas falaram que eu tô bem. Nisso que eu tô bebendo um chopinho, quem me aparece na frente? Doutor Gabriel Scarpelli. É verdade. Falei, oi, cara, tudo bom? Pegou no flagra, né? Peguei no flagra. Mas você estava comemorando? Mas foi bom, tô comemorando. A história que a gente está comemorando hoje. Exatamente, já prevendo que ia estar tudo bem. Viu? Bate-papo também é prestação de serviço. Muito legal ver vidas sendo salvas pela medicina moderna. Nós vamos agora para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais lembranças, né, nessa retrospectiva dos programas do Bate-Papo das 6. Um intervalo e já voltamos. De volta, minha gente, com mais um bloco do Bate-Papo das 6 retrospectiva. Você vai ver que nós tivemos aqui no programa vários temas diversos. Até mesmo cerveja, futebol e rock and roll foram assuntos aqui na nossa bancada do Bate-Papo. Fazer uma breve introdução, o Dia Nacional do Futebol é comemorado hoje, dia 19 de julho, e o futebol é um dos esportes mais populares do Brasil. O país, conhecido mundialmente pela qualidade dos jogadores e dos times, que são muito populares, é lógico, mas apesar dessa popularidade, o futebol foi inventado pelos ingleses, lá em 1863, e depois foi introduzido oficialmente como esporte no Brasil em 1894. Eles inventaram o futebol, nós colocamos eles na roda. Pois é, e essa data foi escolhida pela Confederação Brasileira de Futebol em 1976, com o objetivo de homenagear o time do Rio Grande do Sul, o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900, e é o time mais antigo aí em atividade na nossa sociedade. Muito obrigado por ser o primeiro e abrir portas para esse esporte maravilhoso aqui no Brasil. Agora trazendo aqui para a nossa seara, falar com o Yupi. Yupi, se apresenta um pouco sobre um pouco da sua história, você que já foi atleta, ainda bate uma bola, é lógico, mas hoje é conhecido como técnico. Fala um pouco das suas passagens pelo futebol. Como jogador profissional, né, eu tive o prazer de jogar no Linhares, né? É o símbolo da nossa cidade aqui, né? E no Jaguaré. Não rendi muito, né? Não era aquele diferenciado, né? Ele tava mais pro Neymar, gostava mais de balada. Não era diferenciado, mas como um bom sonhador e amante do futebol, né? Eu quis seguir minha carreira como treinador. Meu primeiro clube foi logo quando chegou o Sport Linharense. E aí eu tive uma oportunidade na base, né? Tive uma oportunidade na base, no Sub-20. E conseguimos ali alcançar o objetivo de levar o time para a Copinha. Naquele intuito acabei não indo para a Copinha. E depois eu fui para o Linhares, convite do presidente Adalto Meneguzzi, onde tive diversas oportunidades no Sub-15, Sub-17, Sub-20. Fui 2 vezes campeão pelo Sub-20. Também fomos para a Taça São Paulo. E em 2019 veio o maior feito da minha vida, que eu falo que sempre é primeiro, né? Então você tem que levar. Tanto é que esse presente aí, o presidente já me concedeu, né? Foi, tá aí a taça com a gente. Aonde que chegamos, né? Subimos o time em 2019. Lembrando que tinha 6 jogadores da base, meu primeiro ano de profissional. Os meninos, hein? Botando isso, pra jogar, muito jovem. A maioria, 90% era tudo da cidade mesmo. E ali foi o grande auge da minha carreira, eu falo assim, como treinador, aonde eu subi o time e fiquei conhecido. E depois de 2019, em 2020, opção do presidente, como a gente sempre respeita, né? Acabei não ficando no Linhares e também, infelizmente, aconteceu a queda, né? E depois eu fui estudar, né? Fiz um estágio no Flamengo, tive uma breve passagem com o Rogério Ceni, depois ele pegou o Covid. E fiz o restante do estágio com o Mauricinho. E no meio daquele estágio, o presidente do CTE Latino, Edmilson Ratinho, acabou me convidando para assumir o time na Série B do Capixabão de 2021. Já havia 13 anos que o time não subia para a Série A, né? Como aqui ele sabe muito bem disso, né? Mais que eu. Tinha 13 anos que não subia para a Série A e eu fui convidado a esse mais desafio.
E aí comecei a olhar o time, consegui levar alguns jogadores aqui da cidade também, como o Andy, Léo, o Pedro e alguns outros jogadores, Peto, né? Não pode deixar de falar dele. Vai cobrar, hein? E vai cobrar. E quando eu levei esses jogadores, a cidade lá é bem acolhedora. Eles me acolheram bem, sabia da minha passagem que eu tinha pelo Linhares, tinham acesso já na carreira. Apesar de ser um treinador jovem, tinha acabado de vir do estágio num dos maiores clubes do Brasil, se não do mundo, né, modéstia à parte. Pra mim é do mundo. Isso aí. E aí, mais uma vez, eu fui abençoado, Papai do Céu. Subi mais uma vez no time, acabamos perdendo na final contra o time do Richard, né, Nova Venécia. Um investimento pesado lá, hein? Isso aí, mais uma vez, acabei perdendo, eu não, mas meu grupo, acabamos perdendo nos pênaltis, né? São 2 finais que a gente perdeu no pênalti aí já, mas consegui meu objetivo principal. E não foi da vontade de Deus, né? Porque primeiramente a vontade de Deus prevalece, não foi da vontade dele que eu continuasse. E aí acabei voltando, recebi algumas propostas da Série B também, da Série A não recebi nenhuma. Mas aí eu resolvi segurar esse ano agora, pelo meu projeto, né? Que eu tenho na cidade, não teria como sair da cidade. E aí na Copa Espírito Santo até recebi uma sondagem de um dos diretores do Linhares, mas não vingou, não foi para frente. E aí eu montei meu projeto social também aqui na cidade, você já sabe, trabalho com crianças, Daqui a pouco a gente vai colocar, a produção tem imagens também, que eu separei do IUP, do treino do IUP aí, com os meninos, daqui a pouco a gente vai colocar na tela também. Aí acabei trabalhando no meu projeto social e como eu tenho licença D, eu falei que eu vou dar uma segurada, né? A não ser se for pelo Linhares mesmo, pelo amor, né? Pelo amor, aí a gente pode pensar, né? Já tá na tela. Ô Marcelo, como a gente estava comentando nos bastidores, o esporte é transformador. A gente pensa que é só uma competição para ganhar dinheiro, mas olha a diferença que isso faz na vida desses jovens, né, Marcelo? Não, isso é com certeza. O IUP tá aqui, é prova viva disso, transforma, faz novos homens, novas mulheres, porque o futebol feminino vem crescendo muito, a seleção feminina puxa isso, agora a CBF pede, né, e quase obriga que os clubes da Série A tenham todos times também femininos, então a gente percebe um fortalecimento do nosso futebol feminino e as crianças, quando elas são inseridas nesses projetos, se tornam novas crianças. Você pode entrevistar pai e mãe, depois que o menino, a menina passou a praticar um esporte, seja ele qual for, e hoje, no caso, a gente está falando do futebol, vão ser grandes pessoas, grandes homens, grandes mulheres e talvez possam se tornar também grandes jogadores. Isso é uma consequência, mas isso você vai galgando. Eu lá atrás eu tentei também, na minha lateral esquerda, com o professor Zé Coco na época, né, pai de Fabiano Heller, lá no Extinto América Futebol Clube, né, mas eu sempre assim me dediquei, mas aí eu fui parando também, fui para a latinha, fui para o microfone, que eu falei, aqui eu dou mais certo. Recente na Agrária, lá no Paraná, teve um congresso técnico, né, que a Agrária é a nossa produtora de malte, mas ela produz em apenas 4 malte base, os especiais são todos importados, então não tem como você fazer um custo-benefício assim, igual essas industrializadas, não tem, ainda mais a questão de escala, eles produzem muitos e muitos litros, né, a gente produz bem menos. Essa questão do lúpulo também, nessa matéria que eu acompanhei uma vez na televisão, um produtor, acho que do interior de São Paulo, ele acabou enganando o lúpulo para colocou lâmpadas, né, para ter a luz do sol por mais tempo ao longo do dia, ficando aí, sei lá, 12, 13 horas, que é o que acontece às vezes na Alemanha, nos Estados Unidos, se eu estiver enganado, me corrijam. E a colheita, tipo assim, ao longo do dia a pessoa colheu 100 gramas, 50 gramas de lúpulo, eu acho, né, Daniel? Uma coisa meio assim. Foi bem legal aquela matéria, eu gosto muito de assistir. As plantações de lúpulo na Europa, Estados Unidos, Austrália, que são grandes produtores, são plantações que já existem, são centenárias. Então, naturalmente, eles têm uma técnica, eles têm todo um know-how para produzir uma quantidade maior, o que no Brasil ainda está sendo, o início. Ainda está engatinhando ainda, exatamente. Então, a gente aqui ainda está aprendendo a produzir lúpulo, nem todas as regiões são favoráveis para o plantio, que o lúpulo normalmente cresce melhor no frio. Então, como o Brasil é um país tropical, grande parte do país não vai conseguir produzir. Normalmente é mais nas regiões de montanha, mais no sul do país. Aqui em Viana, né? Eles estão começando, hoje inclusive está tendo alguma coisa lá sobre isso, sobre o lúpulo, que eles estão começando a plantação, sobre alguma coisa assim, em Viana. Aqui na nossa região também, na Grande Vitória.
Agora, hoje, o carro-chefe da Moondogs, essa é a que mais sai, e da Conceição Beer, é sempre a Pilsen ainda ou não? Depende. A gente tem 2 tipos de movimento. Um, que é mais durante a semana, a gente tem uma saída maior de IPAs, de cervejas mais especiais. Aí, por exemplo, um evento, tem um show, alguma coisa do tipo, aí sai mais Pilsen, sai mais cerveja mais leve. Até por conta do tempo, né? Se o cara passa só para tomar 2, 3 cervejas, ele pode tomar 2, 3 IPAs. Se ele for ficar horas e horas bebendo, fica complicado tomar horas de IPA e vai ficar bem... E outra coisa, e lá na Conceição Beer? Lá, seguinte, a gente expandiu a fábrica esse ano, né? Então a gente aumentou o nosso equipamento de produção, está com a capacidade de produção em média de 14 mil litros mês, mas a gente está conseguindo fazer em média 10 mil. Em dezembro eu bati esse recorde de produção de 10.200. Mas a gente está produzindo em média 7 mil litros mês, né? Mas é como o Daniel falou, depende. O nosso carro-chefe lá são eventos, né? A gente trabalha com aluguéis, vende o barril, leva a chopeira na sua casa, faz a instalação. Então, esse público ainda prefere a Pilsen, acho que por questão de custo-benefício e também por ser uma cerveja que vai agradar a todas as pessoas que estão no local, porque se você levar, vou fazer um aniversário e vou levar só IPA, provavelmente não são todas as pessoas que vão beber, né? Então a gente tem também a opção de chopeira de 2 bicos, que daí a pessoa pode levar Pilsen e IPA, né? Ou Pilsen e alguma outra coisa. Mas, assim, 80% em média é Pilsen. Mas, assim, a IPA está começando a ganhar bem o nosso público lá. A gente está conseguindo fazer uma venda boa. Adaptar o paladar dos nossos clientes. Essa questão do... Eu vou falar chopp, que é barril, falo chopp. Tem diferença do chopp para cerveja? Tem que fazer essa pergunta, que todo mundo em casa está perguntando. Justa. A diferença, assim, o brasileiro está acostumado com a cerveja engarrafada. Basicamente, a gente pega, se for do lado da artesanal, a gente pega a mesma cerveja do tanque, uma vai para a garrafa, outra vai para o barril. Então, a diferença é mais o armazenamento. Se a cerveja se na garrafa ela for pasteurizada, ela vai ficar diferente do barril, porque o barril ela sai do tanque de fermentação direto para o barril, então ela sai fresca. Naturalmente ela tem que ficar numa câmara fria refrigerada. Bacana. Se ela ficar no tempo, na temperatura, ainda mais em áreas que é calor, acaba que ela vai se deteriorar, vai estragar e tal. Bacana. São muitos os cuidados, muitas ideias que são propostas e a gente vai falar mais sobre isso e daqui a pouquinho conhecer cada garrafa dessa. Por que essa garrafa é diferente? Você sabia que você pode ir com sua garrafa, que se chama Growler, não é isso? É Growler? Isso. Pronunciei certo? Tá certo. Para você abastecer, levar para casa. Hoje já virou algo que é costumeiro entre os consumidores de cervejas artesanais. Bate-papo das 6, hoje com muita música aqui, celebrando o Dia Mundial do Rock, celebrado na quarta-feira, dia 13 de julho, recebendo os nossos amigos aqui, Alex Machado, professor universitário, cantor, artista da banda Rockmate, e o Ronaldo Júnior, vocalista da banda Almanacs. Vamos de música, moçada, nesse retorno? Vamos lá! Caminho a cada manhã, não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém, se eu não vejo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou, se meu jeito te surpreende. Se meu corpo virasse sol, minha mente viraria sol, mas só chove, 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 chove. Maravilha! Dia Mundial do Rock, celebrado nessa semana. Olha, e há 4 anos, parece que foi ontem, mas foi há 4 anos, gente, esse encontro... Tradicional encontro de motociclistas de Linhares que trouxe Titãs, foi no Parque de Exposições e a nossa equipe esteve lá acompanhando, né? Conversou com o Beto Lee, com o Tony Belotto. Vamos ver como é que foi esse papo aí. É um grande prazer, da satisfação da nossa vida. A gente sente que da época que a gente começou pra cá, as coisas melhoraram muito, a estrutura toda do show business, e é um prazer continuar na estrada, levando a nossa música pra todo mundo. Eles são meus pais, eu acho. Sim. Dali você traz aquela energia toda que ela passou por todos nós, pra cima do palco que hoje de tanto. Na verdade, quem traz energia são eles. Eu que tô aqui absorvendo a energia deles.
Rapaz, como que os coroas mandam bem ainda, né? Você viu lá? É engraçado. Um dos primeiros shows que eu fui na minha vida foi o show do Titãs. Eu tava com 11 anos. Cara, foi um show em Mariana. Época, né? A década de 80, os caras mandaram mesmo ali, né? Nossa. Do meu foi dos Paralamas. Paralamas também, mas excelente. Na época, bem antes do acidente do Herbert, aí eu tava aprendendo a tocar violão, ele era tipo o meu guitar hero, assim, dele pegar a Les Paul e jogar e o Rode segurar lá, era um espetáculo visual. Ô Alex, você falou aí dos Paralamas, né? Aquele formato de trio também, que era uma coisa bem interessante, né? Aqueles 3 camaradas bem talentosos, tanto quanto letristas, né? Principalmente o Herbert Viana, como banda, né? Vocal. E é interessante assim, porque pro rock, embora vários instrumentos possam ser incluídos, se a gente pensar o piano em alguns momentos, principalmente em rockabilly, algumas coisas mais antigas, era central, mas não tem como a gente fugir, né? Tem que ter guitarra, baixo e bateria. Baixo e bateria ali, a cozinha que caminha junto, né? O bumbo, que é o que o baterista está pisando, o baixista está tocando aqui junto. É o que dá a pulsação, né? Exato. E a guitarra ali, fazendo a harmonia, o solo. Então, é uma configuração extremamente simples que vai funcionar de um rock progressivo do Rush a um punk, sabe, do Offspring. Então, dá certo. É uma receita que deu muito certo, é tanto que já, né? Já vamos para muitos anos, né? De muito rock. Não, e também são 3 músicos também, né? Eu fico vendo o Police também, que é um trio também. Caramba, eu vejo que esse cara tocando, eu falo assim, cara, não tem condições. E é interessante, né, Ronaldo? Se você for pegar a história e ouvir a história desses camaradas, boa parte deles não estudou música, né? Na escola, são autodidatas. São muitos, todos, né? a grande maioria são autodidatas, né? Mas essa paixão pela música também acaba levando esse... E é interessante porque quanto mais você treina, obviamente, tudo, mais... Né? E quanto mais você absorve de influências, eu acho que isso tem a ver com o que a gente falou lá do início do Brasil. A gente tem tantas influências tão vastas que a gente meio que absorve sem perceber e quando vai fazer do nosso jeito, sai aquela mistura. Sai tempero, né? Então, às vezes é isso. Mesmo sem conhecimento teórico refinado, você produz... Tem muitos músicos que não necessariamente escrevem aquilo. Ele grava e pronto. E a coisa dá muito certo. Não há o que discutir. O bate-papo sempre surpreende com temas dos mais variados assuntos aqui na nossa bancada. Gente, vamos agora para mais um rápido intervalo. Já voltamos com o último bloco do ano dessa temporada do Bate-Papo das 6. Até já. Bom, de volta com o nosso Bate-Papo das 6 e por aqui nós discutimos vários assuntos importantes, muito relevantes para a nossa vida em sociedade, como saúde, direito, educação e, claro, a segurança pública também tão importante. E ninguém melhor aqui em Linhares para discutir o assunto da segurança, claro, melhor do que os membros do Concel. Vamos acompanhar como é que foi essa conversa. No dia a dia, cada uma delas, né, as polícias têm o seu trabalho e o Concel está sempre ali articulando, promovendo encontros, reuniões, isso é muito importante, né? Perfeito, Cláudio. As forças de segurança, né, para poder esclarecer o que a gente chama de força de segurança em Linhares, né, a gente chama as Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Tiro de Guerra, Secretaria de Segurança, através da que compõe a Guarda Municipal. Guarda Municipal, né? Bombeiro. Enfim, esses que compõem a nossa Força de Segurança em Linhares. E, assim, a união ela é muito grande nessas forças de segurança. Eu acho que é por isso que a gente está conseguindo, né, Linhares está conseguindo até reduzir o número de homicídios, né? Que mais na frente a gente vai falar sobre isso, né? Isso tá é um certo? dado importantíssimo, né, Edivaldo? Linhares, que historicamente sempre teve um índice de homicídios assim alto, né? A gente nos últimos anos tem conseguido avançar. Sim, realmente, Cláudio. Linhares é uma das cidades, poucas cidades no estado, que tem conseguido reduzir, graças a essa união que existe entre nossos forças de segurança. Isso posso dizer com você com toda clareza. Não existe na cidade do Espírito Santo, não existe uma cidade que tenha uma união tão grande como nós temos aqui no município de Linhares, entre todas as forças de segurança. Que maravilha. Roque, vamos falar um pouquinho, vamos fazer aqui uma retrospectiva dos 26 anos, lá no final da década de 90, né, quando surgiu a ideia, não me lembro aí, você vai me dizer quem foi o primeiro presidente, como é que surgiu essa ideia de criar um conselho interativo de segurança, hein? Surgiu pela necessidade da época. A gente tinha problema de furtos e arrombamentos, tanto na área do comércio em Linhares, quanto também na área rural.
Tá? Aí na época lá juntou ali vários, representando o comércio aqui, o Clóvis Adalto. Grande Né? Clóvis, né? Foi o primeiro presidente do Conselho de Segurança. CDL também, Isso, correto. E junto com o coronel também, Coronel Jones também contribuiu para a fundação Capitão desse na conselho. época. Capitão. Na época ele era capitão, inclusive. Tá? Aí, dessa necessidade, as polícias não tinham tantos recursos como tem hoje. Tinha viatura, não tinha, enfim, não tinha recursos. E criou o conselho para poder arrecadar verbas, tá? Para poder fazer compras, às vezes até de viaturas mesmo, viaturas caracterizadas para ajudar a própria polícia, para dar suporte às forças de segurança. Então, reuniram os empresários, nessa época arrecadaram os valores, compraram algumas viaturas, essas viaturas foram doadas para o Concel e o Concel incomodata para as polícias para fazer o trabalho. Olha que bacana, gente, essa trajetória. E não é só viatura, não, né? Equipamentos, prédio, eu sei, Edivaldo, que vocês já fizeram muitas campanhas aí, foram atrás, inclusive, de emendas, para ajudar, inclusive, a batalhões, companhias, né? Realmente, teve épocas, inclusive, que em épocas, não podemos citar governo aqui, mas que até cestas básicas o Concel levava para os policiais, porque realmente foi épocas difíceis, uniforme, coturnos, foi épocas difíceis. Mas temos que lembrar também, viu, Roque, que na época da fundação, até teve uma das pessoas que foi um dos articuladores também, foi o doutor Emanuel Ganho, que hoje ele é o... Promotor de justiça. Não, agora é procurador de justiça do Estado. Foi um dos articuladores, junto com o Wilson Pessoa também. Eles foram as pessoas que vieram, o Mirandinha, o Arles. Exatamente, foi das pessoas que chegaram junto na época também. Que bacana, muito importante isso daí. O Roque, esse espírito, né, de união de forças para o bem-estar da cidade, para a melhoria da questão da segurança pública, né? Correto. Eu acho assim, quando você vê resultado, quando você vê o empenho da população, empenho das forças de segurança querendo a melhoria para o município, isso leva toda a diretoria, que nós somos em 16 hoje, que compõem o Concel, 16 membros da diretoria. Né? Somos 38 entidades que compõem o Concel. Mas são 16 diretores. Dessas 38 entidades, faz a eleição e daí seleciona os 16 diretores para compor. Tá? Então, quando você vê assim, a união dessa diretoria, se precisar agora ligar para qualquer um deles para eles virem aqui, se não tiver nenhuma emergência, estarão aqui. Tá certo? Né? E sempre disponível. Sempre disponível. Quando vê do outro lado, a sociedade, através dessas 38 unidades, a sociedade, através dessas 38 entidades que representam o Concel, trazendo as demandas, tá? E quando a gente vê a união das forças de segurança para buscar o resultado, para melhoria, tá? Então, assim, a gente fica muito feliz. O resultado é positivo, né? Com certeza. Aliás, gente, haja vista é um trabalho voluntário, hein, Edivaldo? Voluntário. Ninguém tem salário lá. Ninguém tem salário. É um trabalho feito com amor. Importante, Cláudio, que dizer que o Concel, ele a argamassa entre as forças de segurança. Ele sempre está presente, ouvindo as demandas da população e levando até as forças de segurança. E a gente, graças a Deus, tem sido bastante receptivo pelas forças de segurança, que até nós somos respeitados do Estado, que nós dois, inclusive, fazemos parte do Conselho Estadual de Segurança, nomeado está no Diário Oficial. Também sem salário nenhum também, tá? Do Concel. Mas sem salário nenhum também, tá? 2022 também foi ano de eleições, né? E por muitas vezes falamos de política aqui, mas nós vamos terminar o ano falando do nosso cenário local. O prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, esteve aqui, né, na TV Sim, conversou conosco, fazendo um balanço do primeiro ano de gestão dele à frente da prefeitura. Vou pedir a nossa produção para colocar na tela uma imagem, prefeito, aqui da cidade, mostrando uma panorâmica, né? A gente viu no início, mas essa imagem agora até com certo movimento. Inclusive, a prefeitura tem trocado essa iluminação, né, aqui na cidade. A ideia é o quê? Melhorar a luminosidade, a economia? As duas coisas, Cláudio. Na verdade, a gente, com a iluminação a LED, são mais de 19 mil pontos que já estão sendo completados. Acho que falta um distrito completar, que é o distrito de Bebedouro. A gente tem uma melhor luminosidade da cidade, e isso pode ser visto aí pelas imagens, né? E ao mesmo tempo com uma economia, porque a potência das lâmpadas é menor, então a tecnologia atuando, e aí a gente tem a possibilidade
de estar fazendo esse investimento aí com recursos da própria prefeitura. Na prática, clareia mais, gastando menos. Gastando isso? menos, é isso aí. Que legal. Então não é só aqui a sede, os distritos também estão recebendo. Todos eles, todo o interior do município, todos os distritos receberam iluminação a LED. Pode estar faltando algum cantinho ainda, mas com certeza você que está nesse cantinho vai receber iluminação a LED. Ali no centro nós temos que Linhares também é uma cidade bem arborizada, algumas ruas, principalmente do centro, que tem árvores, que acaba ficando escuro justamente por conta das árvores que cobrem a iluminação. E eu estou vendo que está sendo instalado. Nós temos, hoje nós temos 3 ruas do município, né? Uma no centro, que é a João Felipe Calmon, a Vasco Fernandes Coutinho no Interlagos, e uma rua no São José que me faltou. João Bonicenha, isso, João lá no São José, que são ruas que têm canteiros centrais. Exatamente. Então essas ruas de canteiros centrais, elas necessitam de um poste específico, e por isso que estava tendo dificuldade de se comprar esses postes. Aí agora a gente está finalizando essa instalação. Né? Então são ruas duplas, né? E que vai haver a poda da árvore e automaticamente a iluminação ela vai também chegar aqui no nível da rua. E aí tem um desafio de preservar aquelas árvores ali, que é muito importante também manter a arborização da cidade, né? E, inclusive, Cláudio, essa questão é uma outra questão que eu iria entrar, vou aproveitar a questão da arborização. Nós fizemos em 2020 o Plano Municipal de Arborização. Então ele foi gestado, foi discutido com a população e a partir de 2023 a gente vai estar executando esse plano. Ou seja, vamos iniciar o plantio das árvores, plantio de árvores nativas, espécies que foram cuidadosamente escolhidas, né, pelos profissionais que elaboraram esse plano. E a gente espera ter uma Linhares mais verde ainda, né? A gente já tem muitas matas, vamos trazer essas árvores aqui para o nosso distrito, para a nossa sede. Sobretudo no verão, o linharense agradece, porque aqui a incidência solar também é muito forte. Né? Sem dúvida. Uma sombra é muito bom. Aliás, a Hans Smoge ali, prefeito, no Conceição, a avenida totalmente revitalizada, recebeu plantio ali na parte central, né? Sim, todas as árvores já estão tomando forma agora, né? Devagarinho elas vão ganhando forma. Na primavera, algumas árvores já lançaram as flores, são ipês amarelos, né? E a gente já pode ver nesse início aí o que nos espera para o futuro bem próximo, né? Sem dúvida. Sem dúvida, um logradouro, uma avenida moderna, com iluminação, com ciclovia, com faixas de trânsito bem definidas, as passagens de pedestres elevadas. Os passeios ali. E os passeios, e que em breve, com certeza, vai ter uma sombrinha para a gente caminhar. Traz um refrigério. Prefeito, vamos mudar de assunto aqui. Eu vou falar um pouquinho do funcionalismo. Nos chega, né, via o WhatsApp da TV Sim, uma questão de uma servidora. Ela se identifica, Zenildo, diz: olha, gostaria de perguntar ao prefeito Bruno por que o município não paga o salário mínimo aos servidores. Estamos recebendo R$ 1.151, isso certamente os servidores que recebem, né, nessa categoria, e o salário mínimo é de R$ 1.212. Segundo ela, mais de 2.000 servidores recebendo abaixo do mínimo. Como é que isso funciona? É possível receber menos que o mínimo? Olha, isso não corresponde à verdade, Cláudio. Não há nenhum funcionário da prefeitura que receba menos do que o salário mínimo. Eventualmente, se existe algum tipo, por exemplo, existem aposentadorias, né, que tem um salário base menor, esse salário é complementado até atingir o mínimo. Então eu posso afirmar para todo linharense que a prefeitura não paga salário menor do que o salário mínimo. O que pode acontecer às vezes é que determinado servidor faz algum tipo de empréstimo consignado e há descontos autorizados, há descontos de previdência, né? E que o líquido dele acaba sendo menor do que o salário mínimo. Aí pode acontecer. Mas o salário bruto, o salário que é destinado ao pagamento dos servidores, não existe possibilidade de pagamento menor do que o salário mínimo. Pois é, realmente foi um ano atípico, cheio de surpresas, mas eu posso te garantir que a próxima temporada vem com muitos assuntos novos para você, nosso telespectador. Neste momento, o bate-papo fará um pequeno recesso, como eu disse,
e vai voltar e você vai poder assistir as reprises, né, dos nossos melhores programas até depois do carnaval, né? Mas não se preocupe, logo logo a gente volta. E eu deixo aqui um grande abraço de toda a equipe da TV Sim. Eu desejo a todos um excelente final de ano, um feliz Natal, feliz Ano Novo, com muita saúde, muito sucesso para todos, muitas bênçãos, né? Grande abraço, siga sempre conosco, ligado aqui no nosso canal 16.1 da TV Sim. Esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.